Salve, salve, queridos alunos do TR, alunos leitores, alunos interessados em cultura, em literatura, vamos que vamos. Estou trazendo para vocês na aula de hoje algo muito especial. Vamos sair um pouquinho do nosso roteirinho. Nós temos trabalhado até agora nas nossas aulas gravadas, nós temos trabalhado com vocês autores brasileiros. Estou trazendo para vocês um autor em língua inglesa, considerado o melhor autor, o melhor escritor, um dos melhores, um dos grandes nomes de tudo aquilo que foi escrito de obras em língua inglesa. Quem é ele? William Shakespeare. Quem aqui já ouviu falar? Sim, levanta a mão. Eu! William Shakespeare é considerado um dos grandes, se não o maior escritor em língua inglesa. Vou trazer algumas informações a esse respeito para vocês. E o que eu quero propor? Eu adoro Shakespeare, eu sou apaixonado por tudo aquilo que ele escreveu. As obras dele, aquilo que ele escreveu, as histórias que ele criou, a poesia que existe nas peças de teatro que ele escreveu, e ele tem poesias mesmo escritas, eu acho uau! E há um mistério ainda em torno deste autor, então, e há muitas, como eu gosto também muito de cinema, boa parte das obras de Shakespeare foram adaptadas para, esta grande arte que também é o cinema. Então, poxa, eu fico encantado com a obra e eu tenho muita curiosidade por saber se você já conhece alguma coisa a respeito e qual das obras que você conhece de Shakespeare. E eu vou propor que a gente pesquise um pouco. Eu vou lançar algumas informações para introduzir este assunto com vocês e aí eu gostaria que vocês começassem a investigar algumas histórias. E aí nas próximas aulas a gente vai comentar a respeito de algumas das histórias de William Shakespeare, combinado? E aí vamos lá, você vai curtir, porque as obras dele são muito legais. Agora olha só, então, Shakespeare foi um poeta, um dramaturgo, entenda, um dramaturgo é quem escreve peças de teatro. E também ele foi ator inglês, nascido na Inglaterra. É considerado o maior escritor em língua inglesa por muitos literatos, estudiosos, teóricos da literatura. Ele tem aí no seu... O que ele escreveu? 38 peças, 154 sonetos, 2 longos poemas narrativos, basicamente isso, e tem muita coisa que foi escrito, alguns atribuem a ele ou a outros autores, algumas obras que podem ser dele ou não, ainda se investiga e se estuda a esse respeito. Mas o que a gente conhece, que a gente sabe, é isso aqui. Ele nasceu em Stratford-upon-Avon. Conta a história que aos 18 anos ele se casou com Anne Hathaway. Ele teve 3 filhos, Susanna e os gêmeos Hamnet e Judith. Tá bom? Ele morreu em 1616. E a maior parte das obras que ele escreveu entre 1590 e 1613. As primeiras peças de teatro que ele escreveu foram comédias e algumas obras baseadas em eventos e personagens históricos. Isso naquela época era muito apreciado, tá? E aliás hoje também. Eu gosto muito eu amo as comédias dele. Agora, após esse período nós temos aí posteriormente tragédias. Talvez assim, de todas as obras que ele escreveu, possivelmente... Se você conhece alguma delas, você vai conhecer alguma tragédia, porque as tragédias estão entre as obras mais conhecidas desse autor. As comédias nem todo mundo conhece. Agora, e aí, assim, na sua última fase, ele tem algumas tragicomédias e romances escritos. Ele foi muito respeitado na sua época, mas no século XIX, Porque, Fernando, olha, veja só, ele é um escritor do século XVI, entre 16 e 17. Mas ele foi muito respeitado na época dele, porém, contudo, entretanto, todavia, a reputação que hoje, até se alguém fala William Shakespeare, quase todo mundo conhece William Shakespeare, essa reputação, ele atingiu essa reputação no século XIX, numa fase que você vai estudar mais pra frente, dentro dos estudos das escolas literárias, a fase romântica. E aí você vai descobrir que romântico não é só... Quando a gente fala de romantismo, muita gente já pensa assim, romântico, namoradinho, historinha de romance, parzinho. Não, então você vai aprender que a escola literária romantismo não é apenas isso. Nem todas as obras
ditas da escola romântica são obras que falam sobre amor e relacionamento, tá? Então, mas isso é assunto para outra aula. Mas nessa fase, as obras de Shakespeare ganharam uma notoriedade ainda maior, uma reputação entre os escritores desse período literário, que até hoje essa reputação vem desse período, tá? Do século XIX. Agora, eu falei para você que tinha uma curiosidade, e aí eu quero lançar aí isso para você dar uma investigada também, tá? Porque existem algumas teorias, alguns estudos que dizem que William Shakespeare, ou quem a gente conhece como William Shakespeare, não foi quem escreveu as obras que nós temos consideradas aí obras-primas da literatura, enfim. Muitos estudiosos dizem que não foi Shakespeare mesmo, né, esse ator inglês que escreveu, mas há algumas teorias de que outros autores usaram este pseudônimo para escrever a obra. E isso era muito comum na época. Se você estudar um pouquinho, há vários autores que queriam, de repente, escreveram algo e queriam lançar sem que fosse reconhecido, ou sem que a obra fosse ligada à pessoa, sabe? Isso acontecia muito. Se tudo der certo, a gente até fala sobre isso. Tem uma outra escritora que eu amo da literatura inglesa, clássica, escritora, de um período de alguns séculos atrás, que também é considerada uma das maiores da literatura inglesa, porém, numa época em que as mulheres não tinham praticamente nenhum direito, e inclusive escrever não era algo para as mulheres, era dito algo, ser autor e escrever livros era algo praticamente que só homem poderia fazer. Então, mulheres que tinham esse conhecimento, a maioria das mulheres não estudavam, muitas delas, ou a maioria delas não eram alfabetizadas. Então, as que eram e decidiam seguir por essa carreira tinham que usar pseudônimos, ou seja, um codinome de homem, masculino. Então, mas isso é assunto para outra aula. Mas você vai ver que existem algumas teorias de que não teria sido Shakespeare, mesmo é que o nome de Shakespeare foi atrelado como um pseudônimo para outra pessoa. Existem algumas teorias que dizem que Francis Bacon, que foi um outro escritor, né, poderia ter sido o autor das obras de Shakespeare e usou o Shakespeare como codinome. Existem algumas teorias meio malucas que dizem que até a própria Rainha Isabel I teria sido quem escreveu as obras, e até há uma teoria que diz que um francês chamado Jacques Pierre também. A mais credível, quer dizer, existe uma linha que acredita de verdade, com vários argumentos que até fazem sentido, de que o escritor Christopher Marlowe foi quem teria usado o codinome, mas na verdade as obras atreladas a Shakespeare seriam dele com o codinome de William Shakespeare. Curiosamente, eu assisti um filme chamado Anônimo, que eu achei espetacular a história, espetacular, e que fala sobre uma dessas teorias, mas aí a teoria de um conde, o conde de Oxford, na época, chamado Edward de Vere, que foi o 17º conde de Oxford. E há uma teoria que muita gente acredita, de que ele, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas na época, teatro tinha ganhado, na verdade, uma grande força, muitos apreciavam o teatro, porém, entendiam que quem fazia o teatro era de uma laia inferior, era de uma condição social inferior, na verdade não eram bem vistos. Atores, dramaturgos, o teatro era apreciado na própria corte, porém, quem estava você sabia que quem fazia esse papel, quer dizer, não era algo bem quisto por todo mundo. Então não era gente de boa laia. Agora, imagina, esse filme conta a história de que um conde gostava muito de escrever e escreveu peças de teatro, porém pegava muito, muito mal para ele lançar as obras no meio dessas pessoas que faziam teatro, que eram atores, dramaturgos e que não eram bem quistos na sociedade. E se alguém descobrisse que aquilo que ele escreveu teria sido lançado como uma peça de teatro, isso acabaria com a reputação deste conde. Então ele faz um acordo com o ator William Shakespeare, que ele vem a conhecer, para que William Shakespeare lance aquilo que o conde escreveu
sob o seu codinome para que ele pudesse ter a sua obra divulgada e pudesse pelo menos as pessoas apreciarem aquilo que ele escreveu e sem manchar a reputação dele. É curioso, mas eu como um apreciador de Shakespeare, sei lá, da história, e aí você fala assim, mas por que que existem tantas teorias nesse sentido, né? Porque o que se sabe sobre Shakespeare, você tem algumas coisas, como por exemplo, eu falei pra vocês aqui sobre os 3 filhos, sobre ele ter se casado com Anne Hathaway, mas existem várias lacunas, espaços que assim a gente não consegue preencher a respeito da vida de Shakespeare. E aí nessas lacunas a gente fica, existe uma dúvida se ele teria sido, né, sendo um ator, convivido dentro desse meio e tal, se ele teria sido capaz de escrever essas obras, né, ou não. Enfim, existem lacunas, então existe um espaço de mistério na história de Shakespeare, e por isso que tanta gente cogita tanta coisa, mas eu particularmente não quero acreditar nisso, tá? Eu quero acreditar que o que a gente sabe da história de Shakespeare é dele mesmo e o que ele escreveu por ele mesmo, por mérito dele e não sob codinome ou sendo um codinome e outra pessoa escreveu. É isso pra mim, tá? É uma questão minha. Não é nem questão de estudo mesmo, é uma questão pessoal. De apreciar Shakespeare. Enfim, eu não quero neste momento falar sobre nenhuma obra dele, mas eu gostaria que você desse uma investigada. Se você já sabe de cabeça, não, sim, Shakespeare escreveu tal obra, porque tem, por exemplo, uma obra que é muito famosa, a maioria das pessoas saberiam dizer de bate-pronto. Mas eu gostaria de verificar com você se talvez você já tenha assistido um filme que seja baseado na obra de William Shakespeare, será? E eu quero conversar com você sobre isso, eu quero que você vá lá na nossa Google Classroom, na nossa sala de aula virtual e comente lá. Vamos conversar sobre isso, tá bom? Eu encerro a aula agora, vai lá para Google Classroom, faz as nossas atividades ali, vamos conversar, vamos bater um papo. E na semana que vem eu quero conversar com vocês sobre algumas das principais obras de Shakespeare. E contar um pouquinho da história e tal, de repente até ler algum trecho. Vamos ver. Fica um mistério para a próxima semana, tá bom? Uma boa semana para você, Deus abençoe. Até a próxima aula.